Muito bem. Me foi pedido para eu fazer um balanceamento químico de uma equação química como essa aqui, né, que é a combustão, uma reação química de combustão do gás metano. O combustível é o próprio gás metano, né, e o componente sempre será, em reações de combustão, o gás oxigênio. Como produto de uma combustão completa, vai ser produzido sempre o dióxido de carbono e água, né, no estado vapor. Então, o que a gente tem que ver aqui, o pedido da questão é para a gente fazer apenas o balanceamento dessa equação química. A primeira coisa que a gente tem que ver é se a equação química de pronto ela já está balanceada. Quando a equação química ela não apresenta nada na frente da fórmula molecular, né, das fórmulas moleculares, isso significa que aqui eu tenho um número 1, né? Então, se você for pedir, sempre falo isso para meus alunos, né? Quanto é que vale 5? 5 é 5, mas 5 vezes 1 dá 5. 5 elevado a 1 dá 5. E 5 dividido por 1 dá 5. Então, eu posso escrever o número 5 dessa forma, né? Ou simplesmente assim, 5. O meu 5 é muito feio mesmo, tá? Então, subentende-se que esse 5 está sendo multiplicado por 1. Então, a mesma coisa que nas equações químicas. Se não tem nada na frente, então aqui eu tenho o número 1. Aqui eu também tenho o número 1. Aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho o número 1. Então você pode... Fica subentendido isso aqui, tá? E o que é esse número 1? Esse número 1 que está aqui, a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? Coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico, ele serve para multiplicar a quantidade de cada elemento na fórmula química, na fórmula molecular aqui. Por exemplo, carbono, C, né? Eu tenho quantos carbonos aqui? 1. Multiplicado por 1, continua igual a 1. Eu tenho quantos hidrogênios nessa fórmula química? Eu tenho 4, certo? Multiplicado por 1, continuo com 4. E se eu alterar o valor do coeficiente estequiométrico, consequentemente, eu vou alterar a quantidade de carbono e de hidrogênio, por exemplo. Se fosse 2, quantos carbonos eu tenho aqui? 1 multiplicado por 2, né? Seria 2 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4. Se o coeficiente fosse 2, eu teria 8 hidrogênios, porque 4 vezes 2 seria 8. E assim, vale a mesma coisa para as demais fórmulas moleculares que participam da equação química, certo? Outra coisa que eu tenho que ter em mente é que uma equação química ela é dividida em duas partes, né? Ela temos os elementos, as fórmulas moleculares que estão do lado esquerdo da seta, né? E as fórmulas moleculares que estão do lado direito da seta. As substâncias, né, que estão do lado direito da seta, a gente chama de produto, tá? E as substâncias que estão do lado esquerdo da seta, a gente chama geralmente de reagentes. Por que geralmente? Porque por questão de pegadinha, o seu professor ele pode mudar o sentido da seta. Se ele mudar o sentido da seta, aí muda também, o produto fica na direita, na esquerda, e o reagente fica na direita, né? Mas isso é pouco comum, né? Só se o professor quiser ferrar com você mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Uma das leis que regem as equações químicas, né? Ela diz que não pode ser criados novos elementos químicos, né? O que está acontecendo? Os reagentes, as substâncias iniciais, vão reagir entre si, metano vai reagir com oxigênio, e vai formar substâncias finais que são diferentes das iniciais, né? Mas o carbono não vai deixar de ser carbono, vai ter que ter carbono também no reagente. Se tem hidrogênio, aliás, se tem carbono no reagente, vai ter que ter carbono no produto. Se tem hidrogênio no reagente, vai ter que ter hidrogênio no produto. Se eu tenho oxigênio no reagente, eu tenho que ter oxigênio no meu produto. E não só tenho que ter, mas tenho que ter em quantidades iguais, porque eu não posso criar mais oxigênio, nem posso destruir oxigênio, não posso criar carbono e nem destruir carbono, eles têm que ter na mesma quantidade.
O que vai acontecer aqui é apenas um reagrupamento dos elementos químicos. Eles não vão ser criados nem destruídos. Então a gente tem que fazer o quê? Vai ter que contar quais são os elementos que eu tenho nos reagentes. Tem o carbono, né? Tem o carbono, tem o hidrogênio, e tenho também o oxigênio. Do outro lado tem o carbono, tem o hidrogênio e também tem o oxigênio, né? Então a questão é, com os coeficientes estequiométricos iniciais, quais são as quantidades de cada elemento que eu tenho aqui? Vamos contar primeiro do lado dos reagentes. Eu tenho um carbono aqui, tem mais algum carbono? Não. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho 1 carbono, né? Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 4 vezes 1, 4. Tem mais algum hidrogênio aqui? Não. Então, encerrou. Quantos oxigênios eu tenho? Tenho 2 vezes 1 dá 2. A mesma coisa eu tenho que fazer do lado dos produtos, né? Eu tenho quantos carbonos? Você olha toda a extensão dos produtos, só veio aqui 1 vezes 1 dá 1. 1 carbono. Oxigênio. Você olha toda a extensão, você tem oxigênio nessa fórmula química e também tem oxigênio nessa outra fórmula química. Então, você tem que contar todos os oxigênios que fazem parte dos produtos. Então, eu tenho 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Mas tem o oxigênio aqui também, 1, né? Se eu não tenho nada aqui, significa que é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 que eu tenho ali, 3. Então, eu tenho 3 oxigênios. E quantos hidrogênios eu tenho? 2 aqui, ó. H2O vezes 1, que dá 2. Pronto. Fazendo a contagem, eu vejo que, em relação à quantidade de carbono, está ok. Tem um carbono no reagente e um carbono no produto. Em relação ao hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios reagentes e, só 2 hidrogênios nos produtos. Ou seja, do jeito que está aqui meus coeficientes estequiométricos, significa que eu estou destruindo hidrogênio, e isso não pode acontecer. Em relação à quantidade de oxigênio, eu tenho apenas 2 oxigênios nos reagentes e 3 oxigênios no produto. Significa que eu estou produzindo oxigênio. Eu não posso produzir nenhum elemento, eles têm que estar na mesma quantidade. Então, o que a gente tem que fazer? Se isso acontece, ou seja, se eu não tenho as mesmas quantidades para cada tipo de elemento, então é porque os meus coeficientes estequiométricos estão equivocados, eles não estão balanceados. Então, o que eu tenho que fazer? Se eles estão equivocados, eu preciso consertar eles, né, entre aspas, né? Preciso consertar eles. Eu preciso fazer com que as quantidades dos elementos estejam iguais. Então, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que modificar. Só que eu não posso modificar ele de qualquer forma. Eu vou colocar 5 aqui, mudar o valor de 1 para 5. A gente tem que seguir algumas regras, né? Então, a gente vai ver aqui. Uma regra que pode ser aplicada aqui é você fazer a contagem de a quantidade de vezes que um determinado elemento aparece nas fórmulas. Por exemplo, carbono. Olhando para toda a extensão da equação química, o carbono aparece em quantas fórmulas? Ele aparece nessa fórmula e nessa. Então, você coloca aqui, o carbono aparece 2 vezes, em 2 fórmulas, né? Uma no produto e outra uma no reagente, aliás, e uma no produto, certo? Hidrogênio aparece quantas vezes? Aparece uma nessa fórmula, né, do metano, e na fórmula da água. Então, ele aparece uma vez no reagente e outra vez no produto. Então, ele também aparece em 2 fórmulas químicas. E o oxigênio? O oxigênio, ele aparece, né, na fórmula do gás oxigênio, no reagente, né? Ele aparece no gás metano, no gás dióxido de carbono, né, gás carbônico, e também aparece na água. Então, ele aparece em 3 fórmulas químicas. A regra é que você deixa para balancear o elemento que aparece em maior quantidade por último, tá? Então, qual dos elementos que eu tenho aqui, o oxigênio, ele aparece em maior quantidade, né, de fórmulas. Ele aparece em 3 fórmulas. 1, 2, 3.
Então, como o carbono e o hidrogênio aparecem na mesma quantidade de fórmulas, eu posso começar balanceando ou o carbono ou o hidrogênio, independentemente, porque ele aparece duas e duas. Eu vou começar a balancear pelo carbono, tá? Então, eu gosto de fazer o seguinte: o carbono ele já está balanceado, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai balancear o hidrogênio, né? Um carbono, um carbono. Consequentemente, talvez a gente desbalanceie o carbono ao modificar aqui uma forma. Eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de, ou eu aumento para fazer com que a quantidade de hidrogênio do lado dos reagentes seja igual à quantidade de hidrogênio do lado dos produtos, sejam iguais, ou eu diminuo a quantidade de hidrogênio do lado dos reagentes, ou eu aumento a quantidade de produto do lado dos a quantidade de hidrogênio do lado dos produtos. Então, eu sempre escolho aumentar a quantidade de um que está em menor quantidade para fazer com que ele seja igual à quantidade do mesmo elemento que está em maior quantidade, né, do outro lado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu tenho que qual o número, como o hidrogênio aparece só uma fórmula, eu tenho que fazer o seguinte: qual o número que eu multiplico, né? Que eu multiplico por 2, que vai ser igual a 4. Aí você gera uma formulazinha matemática aqui. Você vai, 2 vezes x tem que ser igual a 4, né? Então você joga x, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 4 dividido por 2, né? Que dá x é igual a 2. Então eu tenho que multiplicar 2 por 2 para que ele seja igual a 4. Ou seja, na fórmula onde aparece o hidrogênio, não pode ser 1, tem que ser 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, balanceei a quantidade de hidrogênio, certo? Balanceei a quantidade de hidrogênio. Ok. 4, 4. E carbono, está balanceado. Hidrogênio. Agora vamos ver o seguinte: ao alterar a quantidade de hidrogênio, eu tenho que ter consciência que ele também vai alterar a quantidade de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio faz parte dessa fórmula da água. Então, 2 vezes 2, 4. Ok, está balanceado. Mas eu tenho que fazer a nova contagem de oxigênio, né? Não vai ser mais 3. Então, eu tenho... Qual é o coeficiente aqui? É 1. Continua sendo 1, apesar de ter riscado para explicar a última. Mas aqui continua sendo 1. 1 vezes... O carbono continua sendo 1. 1 vezes 2 para oxigênio, 2. Então, eu tenho 2 oxigênio aqui. E, em relação a outra fórmula, 2 vezes 1 também dá 2. Então, 2 mais 2 dá igual a 4. Ou seja, eu não tenho mais 3 oxigênios, eu tenho 4. Certo? Ok. Só que do outro lado, eu tenho apenas 2 oxigênios. Então, respeitando aí, eu vou fazer com que essa quantidade seja igual a 4. Da mesma forma, qual o número que eu tenho que multiplicar por 2, né, para o resultado ser igual a 4? A gente já viu que é igual a 2. Ou seja, no lugar de 1 aqui, eu tenho que colocar 2. Fazendo isso, como eu só tenho oxigênio nessa fórmula, eu só vou alterar a quantidade de oxigênio. O carbono já estava balanceado mesmo, não alterei a quantidade de carbono, então está ok para carbono. Vai ficar ok para oxigênio e a gente já viu que ficou ok para o hidrogênio. Então, os coeficientes estequiométricos que eu tenho aqui são 1, carbono, uma molécula de metano, vai reagir com 2 moléculas de oxigênio para formar uma molécula de CO2 mais 2 moléculas de água. Pronto. Os coeficientes estequiométricos mínimos que eu tenho aqui são, né, inteiros, são 1, 2, na mesma sequência, né, que foi apresentado na fórmula química. 1 e 2. 1, 2, 1, 2. Ou, se ele quiser diminuir, colocando números não inteiros também, né? Ele pode fazer 1 meio
1, 1, meio, 1. Como assim, pessoal? Os coeficientes estequiométricos, nós temos que observar a lei da proporção de Proust. Uma molécula de metano deve produzir uma molécula de CO2. Né? Uma molécula de metano, ao reagir com 2 moléculas de gás oxigênio, deve produzir uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água. Né? É como se fosse uma receita de um bolo. Como assim? Se um bolo ele pega 3 ovos para produzir um bolo, né? O ovo é um reagente, o produto é o bolo. Se eu quiser produzir 2 bolos, eu tenho que ter o dobro de ovos, eu tenho que ter 6, tá certo? Então, um depende do outro. Então, se eu divido pela metade esse valor, eu tenho que dividir pela metade todos os outros valores. Se eu multiplico por 2, dobro o valor de 1, eu tenho que dobrar a quantidade de todos os outros. Então, ele pode fazer essa brincadeirazinha aqui, tá? Se eu divido por 1 isso aqui, que é o valor que eu obtive, então eu tenho que dividir todos os demais. Se eu multiplico, são 2, 4, 2, 4. Tá entendendo? E assim, a gente pode ficar brincando aí de multiplicar, de dividir os coeficientes estequiométricos, mas a proporção sempre vai ser essa: 1, 2, 1, 2. Meio, 1, meio, 1. 2, 4, 2, 4.